Aí o companheiro fala, né? A população camponesa no Brasil hoje é de 15%. Na China e na Rússia era de 90%. O Brasil hoje é o 16º país mais industrializado do mundo. Então vamos tratar disso então, né? Primeiro, aqui, né, esse argumento do companheiro, a gente vai tratar primeiro do ponto de vista quantitativo, que é o menos importante, mas que é fundamental que a gente acabe tratando aqui, porque é uma questão relevante. E depois a gente vai para o aspecto qualitativo, o porquê o argumento do companheiro está incorreto, tanto do ponto de vista, primeiro, quantitativo, quanto qualitativo, que é importante que a gente aborde. O primeiro ponto, então, quantitativo, né? A população camponesa no Brasil hoje é de 15%. Vejam, essa afirmação do companheiro é baseada nos índices do IBGE, né, na qual o Brasil hoje seria 85% urbano e 15% rural, certo? É a estatística que o IBGE já tem há alguns anos, para não dizer algumas décadas, que é colocado esse número, né? Essa estatística. Em primeiro lugar, a gente deve dizer que essa estatística ela é, no mínimo, questionável por inúmeros acadêmicos, por inúmeros estudiosos da questão agrária no nosso país. Isso é muito claro. Afirmar que o Brasil é 85% urbano é, no mínimo, curioso, dado que esse não é o nível de urbanização nem dos Estados Unidos, né? O Brasil seria um país mais urbanizado que o próprio Estados Unidos da América, sem ter uma industrialização tão tardia, anterior. Justamente um dos principais aspectos da urbanização é através da industrialização. A industrialização do Brasil é extremamente tardia, para além de ser muito menor que a industrialização dos Estados Unidos. Então, a gente tem inúmeros estudos que tratam disso. E aqui eu aproveito, né, para citar vários estudos que os companheiros do jornal Nova Democracia fizeram, em inúmeros artigos e inúmeros textos, certo? Tanto em textos de posições editoriais, quanto em textos produzidos por geógrafos, como Nilson Silva, por exemplo. Aqui, então, a gente tem a mistificação burguesa no campo e a atualidade da Revolução Agrária, que trata sobre esse problema. Aqui a gente tem o texto, né, o mito do esvaziamento demográfico do campo brasileiro, né, que o jornal também trata sobre essa questão. Aqui a gente tem o texto População Urbana e Rural no Brasil, análise comparativa dos percentuais segundo os critérios do IBGE e da OCDE. E aqui o censo agropecuário do IBGE e a propaganda do Agropop. E por que é importante, né, que a gente aborde sobre isso? Porque, de fato, o que todos esses materiais demonstram aqui é que a metodologia de determinação do que é urbano e o que é rural no Brasil, através do método do IBGE, ela possui distorções graves. Por quê? Porque, primeiro, quem define quem é urbano e o que é rural numa cidade são os municípios, né? Os órgãos legislativos e administrativos municipais é que determinam as áreas urbanas e as áreas rurais. Qual que é o problema? Não existem critérios muito claros para como que se deve definir isso. E como o imposto territorial urbano é muito maior do que o imposto territorial rural, a tendência dos municípios de declararem áreas urbanas, quando na verdade eram áreas rurais, para aumentar a sua arrecadação de impostos dos proprietários daquela região é muito alta. E não existe uma verificação adequada de aonde que isso acontece e como que isso deve ser verificado. E para além disso, o principal problema, um decreto da Era Vargas, né, que foi quando se estabeleceu esses estudos, determinou que todas as sedes municipais e distritais são áreas urbanas. Certo? Isso é um decreto de 1938, na época do Estado Novo, quando havia-se uma necessidade por parte da grande burguesia burocrática brasileira, que assumiu o poder pela primeira vez, tomando a direção do bloco, né, do poder como tomou em 1930, né, com o golpe de 1930, tinha essa necessidade de mostrar o Brasil como um país urbanizado, como um país desenvolvido, né, que era a tendência do Estado Novo. De forma que, ao fazer isso, se possuiu distorções absurdas, porque como que se declara que todas as sedes municipais e distritais são áreas urbanas? Áreas que, no interior do nosso país, são áreas absolutamente rurais que são declaradas áreas urbanas. Então a gente vê aqui distorções altas. Os companheiros do jornal Nova Democracia colocam muito claramente a questão de se considerar, né, tem que se considerar primeiro a produção econômica nessas regiões, a densidade populacional nessas regiões. A questão da produção é muito importante. Vejam, tem áreas aqui do meu estado, Santa Catarina, no interior do estado, que são declaradas pelo IBGE como absolutamente urbanas e que a maior parte da produção é agrícola, né? Não tem praticamente nem indústria em certas áreas. É a agroindústria, digamos assim, mas é a produção agrícola e o setor de serviços. E são declarados como áreas urbanas, certo? Então isso é um problema grave. O que os companheiros colocam aqui é justamente os critérios da OCDE, né? A OCDE
que possui critérios que são utilizados mundialmente, internacionalmente, para a determinação do que é urbano e o que é rural, e que estão muito mais ligados com a questão da densidade populacional em nosso país, certo? Em todos os países, no caso. E aí tem vários estudos que buscam aplicar a metodologia da OCDE no Brasil. O próprio IBGE já declarou algumas vezes, né, o que aconteceria se aplicasse a metodologia da OCDE no Brasil. Num deles, o índice urbano diminuiu 10%, né, o que era 85% foi para 75%. Na outra, num outro estudo que foi de 2017, declarou-se que se aplicasse a fim e ao cabo o método da OCDE, poderia se chegar até 60% dos municípios do Brasil considerados rurais, certo? E mesmo nesses estudos tinham problemas, porque não se fazia uma soma da população das áreas que eram predominantemente rurais e das zonas rurais das cidades que eram predominantemente urbanas. Então, vejam como esses estudos, eles possuem distorções, mas eles começam a levar a gente a entender como que funciona de fato essa questão. E aí os companheiros podem falar, mas você está citando o jornal Nova Democracia, que é um jornal que possui interesse em demonstrar que o Brasil seria majoritariamente rural. Vejam, o Jornal Nova Democracia é um jornal que aplica, né, a rigor, a agitação e propaganda em nosso país democrático, revolucionário, do ponto de vista científico, né, trazendo dados, trazendo pesquisadores, né, trazendo estudos muito qualificados sobre essa questão, mas, né, para não se limitar justamente a fontes, né, que evidentemente estão já ligados ao campo democrático revolucionário que eu tomo posição, vejam, esse tipo de discussão é feito pelo próprio jornal Brasil de Fato, certo? Que é um jornal que não tem absolutamente nada a ver com esse campo que eu me refiro. É um jornal que está muito mais ligado, por exemplo, ao pessoal do MST, do próprio PT. E aqui eles trazem também a mesma discussão de que os critérios do IBGE são desatualizados, são anacrônicos. Foram criados, até do ponto de vista de interesses políticos, maiores do que a própria questão científica. E trazem aqui estudos, né, eles citam aqui uma pesquisa, que justamente parte da compreensão de que esses índices aplicados da OCDE possuem uma compreensão muito mais aprofundada do que seria a realidade nacional em relação à população rural e urbana. Teve até um texto mais antigo do Brasil de Fato, que eu não consegui achar aqui, mas que trazia aqui falando, olha, provavelmente a população rural é 2 vezes mais do que se afirma pelos dados do IBGE, certo? Então tem esse aspecto. E, para além disso, né, eu trago aqui aos companheiros um artigo aqui de 17 de março de 2002, que foi produzido, né, no caso, né, a pessoa que estava sendo entrevistada aqui era um assessor, era ligado ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável, né, que era um órgão ligado ao Ministério de Desenvolvimento Agrário no Brasil, que se colocava justamente uma das primeiras tentativas de aplicação dos índices do método da OCDE para explicar a relação, a proporção urbano-rural em nosso país. E aqui vocês veem a conclusão de que, vejam até aqui no mapinho, no gráfico interessante, né, os 2 Brasis, dados oficiais, 81%, né, 138, isso na época a população tinha 170 milhões mais ou menos, 81% que dá 138 milhões e 19%, 31,8 milhões. Dados revistos de acordo com a perspectiva, né, os métodos da OCDE. 57% urbano e 43% rural, com uma população rural de 73,5 milhões de pessoas, certo? E aqui tem toda uma discussão aqui, né? Toda uma discussão aqui em torno das políticas de reforma agrária e tal, e de que a minoria, né, na verdade, dos municípios brasileiros, ainda que concentrasse em maior densidade populacional, mas que a imensa minoria dos municípios brasileiros eram, de fato, municípios predominantemente urbanos, certo? Esse é um jornal muito antigo, aqui é uma edição de 17 de março de 2002. Evidentemente que isso já se atualizou bastante, que são necessários novos estudos, novos desenvolvimentos, como vários pesquisadores vêm fazendo. Mas eu trago isso para que os companheiros vejam que citar os dados do IBGE para argumentar que o Brasil ele é integralmente, quase integralmente urbano, é um absurdo. O companheiro fala que o Brasil é um dos países mais industrializados do mundo. Companheiro, o número de pessoas empregadas no ramo agrícola, agropecuário em nosso país, assim, se eu não me engano, era umas 3 vezes maior do que o tanto aplicado na indústria. Até aqui no texto do jornal Nova Democracia isso trata sobre isso de 99, mas atualmente a desindustrialização aumentou muito mais. Vejam aqui, isso foi numa pesquisa feita de 1998 a 1999, pela pesquisa anual de serviço do IBGE. Aqui consta que 23,6% da população empregada estava empregada no setor agropecuário e 12,8% estava empregado na indústria. Atualmente,
o valor da indústria, ele reduziu muito mais porque o Brasil se desindustrializou, certo? O que você tem atualmente é, claro, o setor de serviços que se forma como dominante, mas o número de pessoas empregadas no setor agropecuário é muito maior do que o número de pessoas empregadas no setor industrial. O Brasil não é um país industrializado, é um país muito pouco industrializado. O Brasil teve uma perspectiva de desenvolvimento industrial que teve o pico lá na era Geisel, da ditadura militar brasileira. Depois disso, o Brasil foi se desindustrializando cada vez mais, certo? Então, eu gostaria de tratar isso desse ponto de vista científico. Evidentemente, não sou um especialista em estatística para estar tratando aqui, mas o que eu estou tratando aqui é justamente que isso é uma coisa muito trabalhada por pesquisadores ligados à reforma agrária, né, na reforma agrária nos marcos do velho Estado burocrático latifundiário, a pesquisadores, né, ligados a setores democráticos populares, pessoas ligadas às organizações de massas, sejam ligados ao campo democrático revolucionário ou não, como o MST, por exemplo. Isso é uma... que os dados da população rural no Brasil estão absolutamente desatualizados e incorretos do ponto de vista do IBGE, isso é quase um consenso entre os pesquisadores, certo? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar. Agora, companheiros, por que eu tratei que isso é do ponto de vista quantitativo, mas isso não é o fundamental? Porque, vejam, em nenhum momento do meu vídeo, em nenhum momento do vídeo sobre a TMD, eu tratei do número de pessoas que estaria no campo brasileiro, ou em relações camponesas. Por que eu não tratei? Porque, fundamentalmente, isso é secundário. Por mais que seja importante que isso seja analisado, que isso seja compreendido, que isso seja estudado cientificamente, para a compreensão de uma revolução em nosso país, isso é absolutamente secundário. Porque, vejam, mesmo que 15% da população apenas fosse rural, e nesse caso ele compõe o setor camponês, mas isso não quer dizer nada porque a população rural também tem proletário rural que não é camponês, né? Essa própria relação aí não é direta. Mas, mesmo que fosse 15% de camponeses, isso ainda dá mais de 30 milhões de pessoas, certo? E isso comprova, né, mesmo que fosse essa taxa, representaria 30 milhões de pessoas que estão em situação de exploração semi-feudal, que estão em relações de produção feudais no campo brasileiro. Isso não é resquícios. Não é como se fossem restos de feudalidade que existem no Brasil e que vão ser superados com o desenvolvimento do capitalismo. Não, nosso capitalismo está em crise e está mais de crise. Isso nunca foi resolvido. Mesmo que se a gente aceitasse que tivessem 30 milhões só, ainda assim, o caráter da nossa revolução seria de nova democracia ininterrupta ao socialismo. E por que a questão? Porque a determinação da contradição principal não se dá absolutamente pelo número de pessoas que estão sob aquela exploração, mas sim pelas contradições mais arcaicas, mais arraigadas em nosso país e que conseguem unificar mais as classes oprimidas. A questão que eu coloquei era, no vídeo, a unificação do proletariado com o campesinato só pode se dar através da destruição do latifúndio e da revolução agrária. O campesinato não pode ser conquistado por uma pauta imediatamente coletivista. Então, sim, mesmo que fossem 30 milhões de pessoas, ainda seria uma revolução democrática. Porque essa é a pauta mais latente da sociedade brasileira que unifica todas as classes oprimidas. Certo? E não deixaria de ser. Uma coisa a gente estaria falando se fosse igual países imperialistas, como Estados Unidos, como que os resquícios feudais, realmente lá são resquícios, né? Não existe mais feudalidade naqueles países, existem resquícios expressos em alguns proprietários de terra, em algumas relações, principalmente ali de exploração de imigrantes. Agora, no Brasil não é assim. No Brasil existe inúmeras áreas do nosso país, milhões e milhões de pessoas que estão sob exploração de relações feudais, e que sua pauta política é a conquista da terra. Certo? A única coisa que se alteraria, dado essa mudança de número de pessoas presentes, né, no campo, na cidade, a única coisa que se alteraria, e que é uma coisa que a gente mantém, é que na tática o eixo principal seria a cidade. Porque, de fato, a maior parte das pessoas está na cidade. Mas a unificação ainda seria em torno da revolução agrária. Mesmo que o eixo fosse na cidade porque está mais massificado. E aqui eu estou fazendo uma concessão, porque não é. Tá? Não é. Eu mostrei aqui as pesquisas, mostrei as coisas. O Brasil não é integralmente, absolutamente urbano. A tendência que o próprio jornal traz lá é que muito provavelmente gira em torno ali de 40% a 60%, ou 50% a 50%. Então, mas isso não é o principal.
E é como eu falei, a TMD não consegue explicar essas relações feudais que existem no campo brasileiro. Ela não explica porque ela chama aquilo de relações capitalistas, mas o interesse político daquelas pessoas que estão sendo exploradas sobre aquelas relações não é a coletivização imediata das terras, não é a coletivização das fábricas, é a conquista da terra porque são camponeses. A última classe capitalista da história. Então veja a importância de a gente conceber essa questão. A gente não pode se limitar a questões quantitativas. E eu não falo isso para dizer para os companheiros que não é importante que se estude essa questão. É claro que é muito importante que se estude essa questão, certo? A gente deve compreender o Brasil como ele é, não como a gente gostaria que ele fosse. E, a partir daí, propor mudanças. Agora, querer abandonar a pauta da Revolução Agrária porque a maior parte da população urbana é uma falácia, tanto do ponto de vista quantitativo, quanto do ponto de vista qualitativo. Porque, mesmo que fosse, não é o caso. Mesmo que fosse, não é o principal que se determina a união das classes revolucionárias para uma revolução. Que fique muito claro aqui, né? E aí eu aproveito para responder a pergunta do outro companheiro, né? Já vou emendar aqui, porque teve um companheiro que perguntou uma questão nessa linha, né? Um companheiro RHB9000, ele perguntou: uma questão, se a revolução de nova democracia é a luta dos povos do terceiro mundo, qual é a opção que as massas de países de primeiro mundo têm para lutar? Ou dentro de um país imperialista? É impossível travar a luta de classes e a revolução deve vir de fora para dentro? Abraço, maior canal sobre política no YouTube. Saudações, companheiro, muito obrigado, né, pela colocação. Agora, aqui já trazendo a resposta, porque é tudo envolvido. A revolução dos países imperialistas, ela se dá tendo como eixo a contradição principal de burguesia e proletariado. Porque são justamente essas relações mais latentes e que mais unificam o povo do primeiro mundo. Né? Para além das lutas em relação aos povos de imigrantes, as próprias questões que os próprios Estados Unidos têm bastante e tal, mas a pauta principal nesses países, a contradição principal de desenvolvimento é proletariado e burguesia. O que significa que nos países imperialistas, nos países de primeiro mundo, as massas, o Partido Comunista, lutam por uma revolução imediatamente socialista, não por uma revolução de nova democracia. E essa é a causa, essa é a pauta principal, essa é a contradição principal para se travar a luta. E a gente não toma a posição de que é impossível travar a luta de classe nos países de primeiro mundo, muito pelo contrário, né? Marx travou a luta de classe nos países de primeiro mundo, nos países que a contradição de burguesia e proletariado já era o principal, né? Como na Inglaterra, em que na época estivesse se desenvolvendo o imperialismo ainda, mas não tivesse sido consolidado. É possível travar a luta de classe, sim, e é a luta de classe de burguesia e proletariado, e cabe aos partidos comunistas do primeiro mundo, os países imperialistas, travarem luta de classes, né, reconstituírem seus partidos comunistas, compreendendo essa questão. E se travar lá luta revolucionária em torno dessa contradição. Agora, no Brasil, nos países, né, e por que isso acontece? Porque naqueles países a principal contradição é burguesia e proletariado. E as relações com o campesinato, que em alguma medida ainda existem ali, são extremamente subjacentes, são resquícios. Certo? Porque o capitalismo lá foi implementado de via revolucionário-prussiana, que converteu, ou no caso da revolucionária, destruiu o latifúndio, construiu a pequena propriedade privada camponesa, ou na via prussiana converteu os latifúndios, os junkers, em propriedades capitalistas. Então o que tem lá de feudalidade são resquícios. O próprio Marx falava desses resquícios no Capital, certo? Agora, no Brasil, nos países de terceiro mundo, isso não é o caso. O Brasil é um país que... o nosso capitalismo, ele possui como característica fundamental relações semicoloniais e semifeudais, e que a extração da mais-valia através da forma de renda fundiária da classe camponesa enriquece a grande burguesia imperialista dos países de primeiro mundo. Certo? Esse é o fundamental para a gente entender essa questão do semicolonial e semifeudal, certo? Então, no geral, era isso, né? Acho que ficou bem clara essa questão. É importante que a gente trate do ponto de vista de que essa questão do IBGE, né, da OCDE, de entender como que se determina o que é urbano e rural no Brasil, né, como que a gente concebe essa questão, mas ao mesmo tempo, né, entendendo esses estudos, entendendo esses artigos, essas pesquisas, né, acadêmicas que são feitas, e mesmo das organizações democrático-revolucionárias que tratam sobre isso, entender que por mais que isso seja de extrema importância, isso não é o principal, porque o fundamental é que essas relações semifeudais, elas não foram liquidadas pelo desenvolvimento do capitalismo, elas foram aprofundadas.